A gente te conta que a Agência Nacional de Transportes Terrestres está organizando os últimos detalhes aí do Plano de Rodovias Sustentáveis. Esse plano vai ser lançado às vésperas da COP30 e vai permitir às concessionárias aumentar a tarifa de pedágio em até 2% em troca de programas ambientais. Vamos entender um pouco mais sobre esse programa, os principais pontos do projeto. A gente recebe hoje Felipe Queiroz, diretor da ANTT. Muito bem-vindo aqui, Felipe. Obrigada por conversar com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu que me antecipei. É bom dia ainda, né? Bom dia. Bom dia. Bom dia. 11h30 ainda. A gente tem Daniel Hittner aqui com a gente já? Temos Daniel Hittner. Eu já peço que ele já entre com a gente para conversar e faça as honras da casa como sempre. Dani, bem-vindo também. Obrigado, Muriel. Bom dia a você, bom dia a todos. Isso é mal do almoço, né? Total. Tá com fome e já tá dando boa tarde. Não, eu sou acostumada a fazer a partir da 1h da tarde aqui o CNN Money News, né? Então eu chego às 11 e dou boa tarde para todo mundo. Mas que bom estar com você ainda antes do almoço. Obrigado ao Felipe Queiroz, que veio aqui presencialmente no estúdio da CNN em Brasília. Felipe, eu queria começar te pedindo uma explicação do que se trata esse programa de sustentabilidade e infraestrutura rodoviária. As ferrovias também estão ali um pouquinho para trás, mas também vão entrar nesse programa. Qual que é a grande ação, o grande espírito por trás desse plano de rodovias sustentáveis às vésperas da COP30? O quanto que isso pode destravar de investimento socioambiental de fato por parte das concessionárias do setor privado? Bom dia novamente. Bom dia, Daniel. Bom dia, Muriel, novamente. Bom dia a todos que nos assistem. E obrigado pela oportunidade. A gente que agradece enquanto agência estar aqui para explicar esse programa que a gente reputa de grande importância. Então, indo direto ao ponto, Daniel, a gente está falando de um programa que tem como potencial um investimento da ordem de 21,7 bilhões na agenda de sustentabilidade, divididos aí em rodovia e ferrovia. A gente está falando de cerca de 15 bilhões na agenda de investimentos em infraestrutura rodoviária e o restante, cerca de 6,5, na agenda de ferrovia. Então, é sobretudo isso. Né? Nas últimas COPs, vocês que acompanham e, enfim, toda a discussão, talvez, sobre a agenda, é o desafio de financiabilidade. Né? Tem uma frase que ficou célere no setor, que esse investimento, a descarbonização, a mitigação, dificilmente será feita por filantropia. A gente precisa de um financiador e o que a agência fez em alinhamento à política pública do Ministério dos Transportes, que trouxe isso enquanto uma estratégia central de governo, foi regulamentar duas portarias, a portaria 622 e a portaria 689, ambas do Ministério dos Transportes de julho do ano passado, julho de 2024, que trazem para rodovias um comando da gente investir pelo menos 2% da receita tarifária na agenda de sustentabilidade, seja mitigação para a descarbonização, seja adaptação para a criação de resiliência nas nossas infraestruturas. A 689, esse primeiro ponto foi da portaria 622, a portaria 689 já traz a regulamentação das novas debêntures do setor. Né? Vocês que acompanham o setor sabem, a gente teve uma nova lei, um decreto e uma portaria que regulamentou o tema no setor de infraestrutura de transportes e essa portaria trouxe que agora a dimensão sustentabilidade é um requisito obrigatório para a habilitação de estruturação de emissão de novas debêntures para financiar o setor e a regulamentação de quais são esses critérios, quais são os fluxos processuais. Essa resolução que a agência publicou ano passado, a 6057, e agora, dia 6 de novembro, a gente vai publicar um edital de adesão para que, de fato, os nossos contratos possam migrar para esse novo formato. Tem, então, essa dimensão da sustentabilidade como um requisito para a emissão de novas debêntures, que, como vocês sabem, é um instrumento muito importante para financiar o setor, tem aumentado cada vez mais sua participação, teve um leve soluço, né, nesse ano por uma questão do impacto da reforma tributária, um ruído que já se mostra afastado e, portanto, a gente aposta muito que ele vai continuar sendo uma alavanca importante e agora com esse aspecto da sustentabilidade como algo intrínseco aos requisitos de habilitação desse instrumento. Felipe, eu queria até entender um pouco mais como é que a ANTT enxerga o papel das concessões rodoviárias brasileiras, levando em consideração a agenda climática global. Essa pergunta é muito relevante, Muriel, e eu falava aqui com o Daniel, antes da gente entrar, sobre um estudo da Coalizão de Transportes, coordenado pela CNT, no início com mais de 50 instituições, rodovia, ferrovia, transportadores. Hoje, a notícia que a gente tem
são de mais de 106 instituições, empresas e diversas instituições que aderiram a essa coalizão coordenada pelo CBEDS. Um estudo que avaliou o seguinte, o setor de transportes participa com algo da ordem de 11% das emissões totais do Brasil. A gente está falando de 240 milhões de CO2 equivalentes. A gente tem uma emissão da ordem de 2.300 milhões de toneladas de CO2 equivalentes no país, 240 do setor do transporte, dos quais 90% vem de rodovias. E aí a gente tem uma gama, né, de emissores dentro de rodovia. Começa pelo próprio usuário, né, os ônibus, os caminhões, né, os veículos que utilizam diesel, a rigor, emitem mais do que os outros veículos, e tem também a própria cadeia de investimento, enfim, as obras, isso tudo contribui, né? E a gente vive agora um ciclo bastante alvissareiro. Vocês acompanham, a gente tem feito uma série de leilões, tem uma carteira muito arrojada. A gente está hoje com 31 contratos na agência, cerca de 16 mil quilômetros na nossa carteira de contratos já assinado e com potencial de até 2030 a gente chegar a quase 25 mil quilômetros de rodovias sendo gerenciado pelo Programa de Concessões Rodoviárias Federais. E isso é relevante. A gente tem rodovias federais pavimentadas no Brasil, 70 mil quilômetros. Então, a gente está falando aí de um pouco mais de um terço endereçando seus investimentos via concessão PPP. O que, do ponto de vista financeiro, significa um investimento da ordem de 180 bilhões de reais nos próximos anos. Então, a gente está falando de um país que precisa sim, porque esse estudo traz, né, como o principal instrumento de diminuição das emissões do setor, mudar a matriz de transporte e aumentar a participação de ferrovia, saindo dos cerca de 20% hoje para 33%. Isso, por si só, tem um potencial de diminuir cerca de 15% dessas emissões do setor. Ela faz lá um estudo, esse estudo convido que vocês pesquisem depois na internet. Esse estudo faz uma projeção para até 2050. Né? Então, num cenário de inação, a gente chegaria no nível de emissão que num cenário de mudança da matriz de transporte, isso diminuiria as emissões em 15% e equilibrar a matriz de transportes. Aí a pergunta fica, então a gente deveria estar falando de investimento em ferrovia. Sim, isso é importante, mas as coisas não são excludentes, são complementares. Precisa reequilibrar a matriz e investir em ferrovia, em hidrovias, vocações que o país continental e com a geografia que o Brasil tem, precisa fazer. Mas, mesmo alcançando esse objetivo, que não é um objetivo trivial, ferrovias ainda participará 50% da nossa matriz, uma matriz que tende a crescer. Portanto, pegar essa oportunidade do cerco de 180 bilhões que a gente tem de investimento em rodovia e utilizar como uma ferramenta para endereçar a sustentabilidade, em tempos de mudanças climáticas, tudo que a gente tem visto, mas, sobretudo, com uma agenda muito pragmática, e a agência se posiciona assim, da necessidade de aumento da financiabilidade, de melhoria da nossa carteira, a gente entende, então, a agenda de sustentabilidade via o Programa de Sustentabilidade da agência como uma grande oportunidade por conta das janelas que se mostram. Felipe, eu queria pegar um ponto que você trouxe na sua primeira intervenção, dizendo que a transição não será feita por filantropia, que a agenda de sustentabilidade precisa de bons incentivos. Imagino que, quando você fala de bons incentivos, obviamente você está fazendo uma referência no caso que a gente está tratando desse programa de sustentabilidade em infraestrutura rodoviária e ferroviária que a agência está lançando. Isso que eu queria aprofundar com você. Que incentivos que a agência está dando para que as concessionárias que gerem as estradas pedagiadas, federais, possam aderir efetivamente ao programa? Vocês estão lançando um pacote ali de 470 itens, 470 ações socioambientais. Pois bem, que incentivo que a concessionária tem para aderir, para pegar ali ou os 470 ou parte desses 470 itens socioambientais? O principal incentivo, ele é financeiro. No fim do dia, money talks. Então, a gente cria, através desse comando da portaria 622 do Ministério, uma lógica de reequilíbrio na partida da adesão do programa de 2%, adicionar 2% na tarifa para financiar essa agenda. Esse é o principal incentivo, né? A gente criar um fluxo financeiro que mitigue ou elimine, em alguma medida, o risco de não sustentabilidade financeira da agenda. Mas existem outros incentivos adicionais. Então, uma preocupação que a agência sempre teve foi de tropicalizar a agenda e fazer algo que faz sentido. Então, o programa está sendo construído num ambiente de corregulação, existe o poder público, a iniciativa privada, que sentados num comitê estão desenvolvendo uma lógica que justamente culmina nesses 470 itens que você comentou há pouco.
Daniel. Então, a gente tem 3 níveis de obrigações, onde, de maneira incremental, você começa no nível mais simples, com um conjunto de obrigações mais leves, e vai até o nível 3, onde você tem adicionalidades e um conjunto de obrigações para quem pode entregar uma performance ligada à agenda de sustentabilidade e vai destacar. A gente não está falando só da questão ambiental, estrito sensu, mitigação, conservação da biodiversidade, que é bastante relevante, mas a gente fala também de responsabilidade socioeconômica. E, a partir da adesão em cada um desses níveis, onde estão distribuídos esses 470 itens, você tem o correlato incentivo. A partir do nível 1, a elegibilidade para emissão de novas debêntures. Nível 2, além disso, esse reequilíbrio de 2%. Nível 3 também. E outras questões como uma responsividade regulatória, que eu sei que pode parecer para o grande público um termo não muito trivial, mas traduzindo em outras palavras se uma concessionária tem uma boa reputação e uma boa performance na agenda ambiental, em outra agenda, por exemplo, se teve alguma questão que levou ali a um auto de infração, uma fiscalização da agência, isso servirá possivelmente, vai ter uma regulamentação adicional, mas já há um endereçamento na resolução como um atenuante. Ou se você tem uma boa reputação e uma boa performance num assunto, eventualmente teve um erro em um outro assunto, aquilo serve como um atenuante, como uma espécie de incentivo para que você possa avançar na agenda. Mas o principal incentivo, Daniel, é sim o incentivo financeiro, além de outras questões reputacionais e tudo mais, mas é quem paga a conta, e não ser por filantropia, é o ponto que a gente sempre traz. Felipe, eu queria até entender como é que vocês pretendem acompanhar essas ações sustentáveis por parte aí das concessionárias. Vocês vão ter uma auditoria? Como é que vai funcionar nesse caso, até para poder validar, né, esses movimentos das concessionárias? Isso é bacana, né? A gente disse aqui, tem 3 dimensões que são fundamentais. A gente falou da questão da sustentabilidade financeira da agenda, uma questão operacional, de algo que faça sentido e gere valor, que é o que a gente endereça em boa medida por essa questão do comitê, e com o apoio de consultorias, por exemplo, contratadas pelo financiamento do BID. Então, tem algumas camadas qualitativas relevantes. O Banco Interamericano de Financiamento, via um aporte do Fundo Britânico para a Sustentabilidade na Infraestrutura, contratou a Ernst Young para ajudar a gente a desenvolver esse produto. Então, é algo bastante consistente do ponto de vista metodológico. E a gente tem um outro financiamento também via BID para contratar uma consultoria que vai acompanhar a implantação desse programa. Porque ele inicialmente vai ser a título do que a gente chama de sandbox regulatório, que nada mais é do que um ambiente experimental. O Free Flow, por exemplo, que é o pedágio eletrônico, ele funciona assim também na nossa agenda, para que a gente possa acompanhar e testar e ter evidências do que funciona e o que não funciona, a que preço. Então, esse processo vai ser acompanhado para que a gente possa ter as evidências concretas e depois transformar isso em termos aditivos aos contratos definitivos a partir dessas medições, trazendo segurança tanto para o concessionário do que o que está acontecendo faz sentido, bem como para a agência, que os reequilíbrios e os ajustes são baseados em evidências em casos práticos. Só para a gente entender aqui, Muriel, o Felipe até nos contava que isso está já no site do CNN Money, que a agência deve aprovar um edital permitindo que as concessionárias façam adesão a esse programa no dia 6 de novembro, portanto, dias antes do início da COP em Belém. Felipe, o que eu queria te pedir de uma forma bem fácil até para a compreensão da nossa audiência, quando a gente fala de 470 ações socioambientais que hoje não são exigências contratuais das concessionárias, do que a gente está falando? Você pode trazer alguns exemplos de programas, itens, ações que as concessionárias não são obrigadas a fazer hoje e que elas poderão fazer para ter acesso, inclusive, a esse bônus tarifário? Claro, com certeza. A gente tem, na resolução que eu citava, 6057, 9 padrões de desenvolvimento sustentável atribuídos aos contratos. Então, isso passa desde a letra E, né, do ISD, a parte de meio ambiente, pela letra S, de responsabilidade socioambiental. Então, tem diversos itens e esses 470 é justamente tornar isso algo objetivo e manualizar, para trazer segurança para quem vai implantar e depois para quem vai fazer fiscalização e gestão. Então, tem, por exemplo, para a agenda de mitigação, descarbonização, você tem soluções como a concessionária substituir a frota dela por uma frota elétrica, uma frota que anteriormente seria movida por combustíveis fósseis, agora ou por combustíveis que têm uma emissão menor ou até mesmo uma frota elétrica. Na questão energética,
ter ali um consumo de energia que tem fontes sustentáveis comprovadas, né? Tem tanta opção de mitigação das emissões, né? Ela pode instalar, por exemplo, placas fotovoltaicas e consumir menos da energia da rede, bem como pode continuar adquirindo energia da rede, mas contratar ali instrumentos de compensação. Isso é factível também. Outras soluções ligadas, por exemplo, à agenda de adaptação e resiliência, que é uma agenda fundamental para a infraestrutura brasileira. A gente fala muito sobre mitigação, mas um país como o Brasil, que deve, para alcançar patamares de desenvolvimento, cerca de dobrar a sua participação da infraestrutura no seu estoque de capital, a agenda de adaptação da infraestrutura que a gente já tem e construção da nova infraestrutura com resiliência, eu reputo ser fundamental para que a gente não perca os ativos que a gente tem e não tenha os ativos a serem construídos depois comprometidos por algum advento ou algum evento extremo do ponto de vista climático. Então, na agenda de adaptação, você tem, por exemplo, a criação da necessidade de fazer um inventário, um diagnóstico das vulnerabilidades de uma rodovia, no caso de uma rodovia, de uma ferrovia, no caso de ferrovia. Então, por exemplo, eu tenho uma ponte que precisa de um reforço, eu tenho um dispositivo de drenagem que precisa ser redimensionado, porque agora o regime de chuvas é maior do que o regime anterior quando ele foi projetado. Isso tudo tem um custo, né? E aí, depois que você faz o diagnóstico, um plano de ação para atacar essas vulnerabilidades, esse instrumento de financiamento tarifário o instrumento que dará o suporte para fazer esses investimentos. Então, tem ainda questões ligadas à agenda de responsabilidade social, como olhar uma melhor dimensão ali nas desapropriações e realocações, olhando questões econômicas também, para não deixar de lado essa agenda aqui, que é importante, questões trabalhistas. Então, tem uma série de padrões que são ali trazidos. Mas, para trazer em algo mais claro, um exemplo, essa questão de substituição da frota, essa questão de investimentos e adaptação, passagens de fauna, né, investir em questões ligadas também à conservação de biodiversidade, é todo um enxoval de soluções possíveis ali, principalmente olhando performance. Então, a agência ela não fica regulando tecnologia, porque aí é a solução de caso a caso, cada concessionário vai dizer qual é a melhor solução para ela, mas a gente indica qual é a performance esperada e quais são as metas a serem atingidas, e é esse processo de acompanhamento que vai dizer se as iniciativas convergiram ou não, ou o quanto não convergiram para que essas metas sejam alcançadas. Muito bem, Felipe Queiroz, diretor da NTT, obrigada mais uma vez pela presença e volte sempre aqui para conversar com a gente, viu? Eu que agradeço o convite, Muriel, parabéns pelo trabalho e até a próxima. Obrigada, Daniel, também.